Saber como agir numa situação de desespero, muitas vezes, pode ser um grande desafio, mas é preciso manter a razão, manter a serenidade e saber como agir. Por isso, no programa hoje, nós estamos falando sobre primeiros socorros, porque provavelmente todos nós, em algum momento da vida, precisaremos ter esse tipo de atitude, socorrer alguém que é ao nosso lado, precisa do nosso socorro até que chegue o atendimento especializado. E um especialista que veio orientar a gente sobre como fazer isso de forma segura, porque muitas vezes, tenente, querendo ajudar, tem gente que acaba atrapalhando, não é verdade? Sim, sim. Eu acho que o maior cuidado que a gente tem que tomar sempre, como eu falei no outro bloco, é estar seguro e não se tornar mais uma vítima. Chega para socorrer um e acaba tendo que socorrer dois. Exatamente. E a gente não quer que isso aconteça, por isso as orientações a gente traz para você no programa hoje. Nesse bloco, a gente vai falar sobre queimaduras, que são muito frequentes e que têm gravidade muito séria para muitas pessoas. Explica para a gente quais são esses níveis de gravidade, por favor, tenente. Olha, existem vários tipos de queimaduras, existem alguns tipos de classificações. Existem queimaduras que são mais superficiais e dependendo do tipo de queimadura, do quão profundo ela entra na pele, quão profundo ela entra no corpo, vai aumentando também a gravidade. E a localização? E a localização. São 3 pontos importantes que a gente tem que observar. A profundidade da queimadura, a localização da queimadura e a área total da queimadura. Esses 3 itens são importantíssimos. Falando em queimadura, pensando no principal órgão afetado, é a pele. A pele é um órgão do corpo humano, é uma parte importantíssima do corpo humano. Então, se você pegar uma área muito grande do corpo humano, queimada, o que vai acontecer? É uma grande área do corpo humano que vai perder a capacidade de regulação de temperatura, porque uma das funções é regular a temperatura. A pele, além de regular a temperatura, ela também faz a proteção do nosso corpo. Ela controla o que tem fora do corpo e o que tem dentro do corpo. Então, tanto bactérias ou qualquer outra coisa que seja nociva ao nosso corpo, a partir do momento que a pele foi queimada, ela tem um acesso livre para entrar no nosso corpo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados observando esses 3 itens de gravidade. O que a gente faz, então, no caso de uma queimadura intermediária, digamos assim, ou com água fervendo, alguma coisa dessas que são mais comuns? É muito comum esse acidente doméstico de água fervendo com criança. Eu acho que o primeiro passo com crianças dentro de casa é a prevenção. Os ambientes que oferecem mais risco para uma criança dentro de casa, banheiro e cozinha. Evitando que a criança entre nesses 2 ambientes, já é muito mais fácil de prevenir. Mas vamos supor que está numa unidade que é difícil, tem crianças maiores que já têm noção. Queimadura muito comum é aquela queimadura da panela com água fervendo. Então, a sua panela que fica no fogão, é interessante deixar o cabo do fogão para dentro. A criança que olha de baixo, imagina a criança olhando o fogão lá em cima. Ela não está vendo que o fogo está ligado. Ela está só vendo um cabo saindo para fora do fogão. E aquilo desperta a curiosidade, é natural da criança ter curiosidade. Então, só o fato de ela puxar, vai cair a água fervendo em cima da criança. Aconteceu uma queimadura. Quais são os procedimentos em todos os casos de queimadura? Primeiro, limpeza do local. Aí entra o soro fisiológico, que a gente estudou no primeiro bloco, viu no primeiro bloco, sobre o uso do soro fisiológico para limpar uma ferida. Aí sim, soro fisiológico só para limpar. Soro fisiológico gelado já que é uma queimadura? Não. Não precisa. Não precisa e não deve. Lembra que a gente falou que a queimadura, quando queima a pele perde a propriedade de regular a temperatura do corpo. Então, a capacidade do corpo humano de controlar a temperatura, seja através do suor, quando a gente transpira a temperatura baixa, ou mesmo através do frio, quando está frio e a gente fica com o pelo arrepiado, para impedir a transpiração e aumentar a temperatura do corpo, essa capacidade a gente perde. Então, é um erro pensar assim, a pessoa queimou uma grande área do corpo e ela está quente. Eu vou colocar água fria, ou vou colocar gelo. Não, você não deve fazer isso. Porque você pode fazer com que aquela pessoa que, além de estar com queimadura, ela entre em hipotermia. Que é hipotermia? É a temperatura do corpo abaixar, ficar abaixo do ideal. Você fica com hipotermia. Então, sempre soro fisiológico ou, se não tiver, água limpa em temperatura ambiente. Sem sabão. Sem sabão, só água. Sem café,
sem pomada. Sem clara de ovo, pasta de dente de jeito nenhum, nada disso. Só soro fisiológico ou água. Só soro fisiológico ou água e apenas com o objetivo de limpar o local. Para que a gente está jogando? É para resfriar? Não, é para limpar o local. No Corpo de Bombeiros, nós temos alguns plásticos que a gente chama de plástico estéril, que é um plástico que ele já, da indústria, ele já vem livre de qualquer tipo de contaminação. Então, a gente faz a colocação desse plástico por cima da ferida. Para que a gente faz isso? Para evitar contaminação. Evitar que mais bactérias entrem no local. Não tendo o plástico estéril, que é a maioria dos casos, a gente simplesmente limpa o local e evita que qualquer coisa caia, para não ter contaminação. Nada de colocar plástico, pano, toalha, nada. No próximo bloco a gente continua falando sobre esses cuidados no caso de queimaduras e também engasgo. Há muitas histórias, já muitos relatos que a gente acompanha nas redes sociais de crianças engasgando durante a amamentação ou com alimentos e os pais têm que fazer os primeiros socorros em casa. Você saberia o que fazer? No próximo bloco a gente fala sobre isso. Peço licença ao nosso convidado por um instante. A conversa continua já aqui no Viver é Melhor. Mas nós convidamos você agora também junto conosco fazer o seu momento de reflexão, de estudo, porque é sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre detalhes. E detalhes que tantas vezes são decisivos na nossa vida. Você já passou por uma situação dessas em que você fez tudo direitinho, mas um detalhe que ficou de lado acabou colocando tudo a perder? Não dá aquela frustração, aquele sentimento de, poxa vida, mas eu quase cheguei lá. Para que a gente consiga fazer isso com menos frequência, para que a gente não faça isso com tanta frequência na nossa vida, corrigindo o raciocínio, devemos estar atentos a esses detalhes e não perder as oportunidades. Especialmente quando nós estamos dentro da nossa casa. Muitos problemas familiares, de saúde física, de saúde emocional, de relacionamento, começam com sinais que podem ser percebidos, mas que às vezes são mais fáceis quando a gente ignora, quando a gente deixa de lado. E isso acaba trazendo grandes complicações para o ambiente familiar. Aqui nós encontramos no artigo Família e Direitos Humanos, de autoria do jornalista Paiva Neto, palavras que ele fez questão de publicar, são de autoria do irmão Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, em que ele fala sobre a importância de valorizarmos, então, esses aprendizados em família. Essa importância de nós percebermos o outro, identificarmos a necessidade do outro e que vale mais a pena cuidar disso agora do que o impacto que vai trazer na qualidade de vida de todo mundo depois. Vamos então ao subtítulo Apostemos nas Famílias. Palavras do irmão Dr. Bezerra de Menezes no artigo publicado pelo irmão Paiva Neto, Família e Direitos Humanos. O ilustre espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro no tempo do Império, numa mensagem por intermédio do sensitivo Chico Perioto, deu ênfase ao nosso tema de hoje. Peço-lhes a atenção para as suas palavras. Abrir aspas. A existência na Terra é de luta. Não há outra denominação melhor. Mas a tranquilidade de alma existe quando vemos que as forças benditas envolvem a família e os casais, elevando-os a patamares de compreensão, buscando as sementes que germinaram os frutos da semeadura por intermédio dos filhos. Apostemos na ideia das famílias unidas pelo Cristo de Deus. Apostemos nisso. Que a palavra da boa vontade de Deus possa fazer o trabalho preponderante do bem e ser ouvida e seguida na terra. Fechar aspas. Apostar no fortalecimento das famílias é um caminho seguro. Dá trabalho, sim, muitas vezes. Nós precisamos parar para observar o outro, para identificar que talvez nós possamos estar causando algum sofrimento. E aí, se você pensa, nossa, mas vai dar tanto trabalho, tanto sacrifício, mas é melhor este sacrifício agora do que o sofrimento muito maior depois, do que uma doença que pode se agravar, do que um relacionamento familiar que fique tão insustentável que pareça que não tem mais solução. E é por isso que vale a pena, então, nós fazermos isso agora, apostar nessa ideia das famílias, unidas em Deus, unidas pelo respeito, pela fraternidade, pela misericórdia, pelo amor. E quando nós fazemos isso nos pequenos momentos, nos detalhes que parecem mais sem importância, a gente percebe que os resultados aparecem em todas as áreas da nossa vida. Vamos juntos hoje, então, fazer essa conscientização e a mudança dos nossos hábitos para darmos a devida atenção a cada situação da nossa vida.
E faça você também o seu pedido no momento ecumênico de preces. Ligue 0310 07 940 e faça a sua súplica ao Pai Celestial. Rápido intervalo no Viver é Melhor, contamos com a sua audiência e sua participação. A gente volta já já.